Bom dia para todos que estão presentes, para quem nos acompanha aí pela internet. Um bom dia, um feliz sábado. Quero dizer para vocês, confessar a vocês que eu estou um pouco nervoso, viu? Um pouquinho. Porque é a primeira vez que estou pregando na igreja do IESC e é a primeira vez que prego na frente dos meus alunos e alunas. Ou como dizem os meus filhos, né? Do residencial masculino e minhas filhas do residencial feminino. Mas estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus e expressar o quão grandioso é o amor que Ele tem por nós. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Curve suas frontes, desse jeito que vocês estão mesmo, e vamos orar. Grandioso e maravilhoso Deus, agradecemos por mais um sábado que estamos em Tua presença, Senhor. Agradecemos por estarmos aqui louvando o Teu nome e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Querido Deus, eu quero que o Senhor me use, assim como o lenhador usa o machado, que eu seja apenas um instrumento de Tua palavra. E que o Teu Espírito Santo venha habitar em meu coração. E que saia palavras que saiam da minha boca, palavras que venham simplesmente de Ti. É o que te peço, em doce nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Esse nervosismo vai passar depois de uns 40 minutos, mais ou menos, vai passar. Então, vamos começar a minha explanação. Slide. Sobre esse cara aí. Alguém já ouviu falar desse homem aí? Alguém? Pode levantar a mão, pode se manifestar. Nossa, acho que todo mundo, né? Afinal de contas, era Alexandre o Grande. Bom, quem era Alexandre o Grande? Vou dar umas pinceladas aqui, porque a história dele é muito extensa, mas vou dar algumas pinceladas. E quais eram os objetivos desse rei? E guerreiro. E o que eu quero dizer sobre a personalidade dele? De alguém que se tornou general aos 16 anos e rei aos 20. Jovem, né? E subjugou o império. Agora eu quero fazer um paralelo aqui com vocês. Hoje, jovens que estão todos aqui presentes e que estão em casa, o que vocês fazem aos 16 anos? Estou brincando, né, gente? Não leve a sério isso aí, por favor. Fica jogando horas no seu celular? Eu sei que vocês ficam, porque afinal de contas eu conheço alguns aqui muito bem. Ou melhor ainda, faz maratona de séries. Quem que faz isso, maratona de séries? Nesse período ainda, né, de quarentena? Ou melhor ainda, fica nas redes sociais. Quem que fica nas redes sociais aqui direto? Acho que todo mundo, né? Ou vocês ficam estudando horas e horas no quarto de vocês, com 16 anos. Enquanto isso, aos 16 anos, Alexandre o Grande já era general. Se veja que aos 16 anos já tinha que ser um homem, né? Não era qualquer um. Vejam que Alexandre já era general e para conseguir essa alcunha não era qualquer um, não era mesmo. Então, para isso ele teve dois grandes professores, que eu vou apresentar a vocês. Alguém conhece esse cara aí ou não? Alguém conhece? Professor de história conhece? Alguém? Esse era Aristóteles. Alguém sabe qual que é a fama de Aristóteles? Filósofo. Ele foi professor de Alexandre o Grande. E alguns historiadores falam que ele não só foi professor, como também preceptor de Alexandre o Grande. Coincidência, né? Então, se imagine o impacto que esse homem deve ter tido na vida de Alexandre o Grande. Alguns fatos aqui é que ele foi fundador da escola de Períptera e da de Liceu. A de Períptera era assim, uma roda que eles faziam e ficavam conversando ali sobre os filósofos e tendo algumas ideias. E a escola de Liceu foi a primeira escola de filosofia. Resumindo, a filosofia não existiria se não fosse Aristóteles, vamos dizer assim. E esse homem foi professor de Alexandre o Grande.
Alguém conhece esse homem aí? Uma cicatriz no rosto. Quando o cara tem cicatriz no rosto, pode ter certeza de uma coisa: participou de uma batalha. Esse homem nada mais é do que rei Filipe II da Macedônia. Esse homem foi o pai de Alexandre o Grande. E esse homem já era bem determinado em algumas coisas, ele já tinha alguns objetivos bem fortes. Assim que assumiu o seu reinado, ele alargou as suas fronteiras da Macedônia, tornando o estado mais importante da Península Ibérica. Já começou por aí. Você veja que a base de Alexandre o Grande já foi forte. Outra questão, ele dominou algumas minas que eram próximas da Península Ibérica e cunhou a sua própria moeda. Vocês podem pensar assim: prepa, isso é moleza. Gente, cunhar a sua própria moeda naquela época era algo muito acima e muito à frente do seu tempo. Era uma conquista que poucos tinham, porque todos dependiam da moeda que vinha do império. Ele não. Ele, no seu estado, ele cunhou sua própria moeda. E ele determinou a rigorosa educação militar de Alexandre o Grande. E logo, logo vamos ver para frente que Alexandre o Grande foi um tremendo combatente. Foi um tremendo general. Esse homem, ele não só na questão militar ele era bom, mas também na questão política, porque ele fez muitas parcerias que faziam com que o estado dele só crescesse. E isso tudo ele ensinou para Alexandre. E aqui, para vocês terem uma ideia, o ensinamento e as habilidades de Alexandre o Grande foram tão poderosas e tão perfeitas, que até Napoleão Bonaparte já usou as suas técnicas de combate. Muitos administradores ainda usam as teorias de Alexandre o Grande para a sua empresa. Mas graças a Felipe. Eu não vou me alongar muito na questão desses dois senhores aí, e vamos entrar direto na questão de feitos do nosso querido Alexandre. Se eu for falar todos os feitos de Alexandre o Grande, nós íamos ficar aqui até as 14h, no mínimo. Mas eu só peguei assim os que eu achei mais interessantes, mais fortes e mais determinantes para a vida dele. Manteve e ampliou um poderoso exército deixado pelo seu pai, rei Filipe II. Gente, assim, você vai assumir o império. Seu pai morreu, você assumiu o império, certo? As pessoas que estavam ali dificilmente iam te apoiar. Dificilmente. Eles queriam passar a perna em você. Mas Alexandre manteve essas pessoas do lado dele. Alexandre aumentou o exército do pai dele, que já era um poder bélico acima do comum naquela época. Ele aumentou e triplicou o exército. E isso logo que ele assumiu, com apenas 20 anos. Então vocês vejam que Alexandre já chegou chegando, como vocês mesmos dizem, né? Já chegou chegando. Ele já aumentou o exército, continuou com a política, a boa política do pai dele, ele manteve as pessoas próximas a ele. Teve o período helenístico. Gente, esse período helenístico, assim, eu vou ser sincero para vocês. Essa é uma questão assim que me deixa de queixo caído. No período helenístico, ele pegava por exemplo, eu vou invadir, estamos aqui no IAS, que eu pego e invado Araquari. Mas eu invado Araquari, só destruo tudo e acabo com tudo e invado outra cidade. Alexandre não era assim. Ele invadia, levava seus artistas, seus médicos, seus arquitetos, que acompanhavam o exército da Macedônia, e lá eles ensinavam a cultura. Lá eles ensinavam medicina. Lá eles ensinavam arquitetura. Ensinavam a arte. Vocês estão vendo o quão ele era à frente do seu tempo? E sabe por que ele queria fazer isso? Porque ele queria quebrar as barreiras culturais do Ocidente e do Oriente. Ele queria acabar com isso. Ele queria que as pessoas pensassem iguais. Eles queriam que as pessoas fossem unidas. Muito acima e muito à frente do seu tempo.
Tem uma cena, inclusive, se você não assistiu esse filme Alexandre, que eu tirei essa foto aí, se você assistir o filme Alexandre, tem umas horas que os seus companheiros ali, políticos, generais, entre outros, chegam e falam assim: Alexandre, você está dando de bandeja a nossa cultura? Alexandre, você está dando para eles construções que nem na nossa terra tem. Alexandre, ele pega e fala assim: só existe um erro no ensino de Aristóteles. Ele achar que essas pessoas eram ignorantes. Eles só precisavam da luz, da sabedoria, para alguém orientá-los. Vocês podem achar assim, nossa, é algo tão fácil fazer isso? Não. Porque existiam muitas resistências. Ele estava no meio entre uma nova conquista e seus generais. E mesmo assim, ele fazia o melhor. Vamos continuar. Conquista da Pérsia, com números semelhantes gregos, com 40 mil, e persas com 35 mil, as tropas de Alexandre e Dario III se encontraram próximo ao rio Grânico, onde travaram a primeira grande batalha da guerra. Essa foi a primeira grande batalha de Alexandre o Grande. Aí você deve pensar, a primeira batalha ele perdeu. Não, ele venceu. E sabe qual que é a diferença da batalha no resultado final? Alexandre, com todos esses cavaleiros, ele só perdeu 100 por causa da sua estratégia. Já Dario perdeu mais da metade do exército dele em combate. A estratégia, o pensamento, ser firme nos seus ideais e ser firme nos objetivos dele. Era isso que ele queria vencer. Mais alguns feitos de Alexandre. Alexandre foi faraó do Egito. E sabe o que foi mais interessante? Quando ele chegou lá, ninguém apresentou resistência. Ele entrou pela porta da frente. Sabiam que não iam vencer ele. Entrou pela porta da frente. Assumiu o trono tranquilamente. Sem mover um soldado em combate. Que eu acho isso incrível. Outra questão é que ele formou a cidade de Alexandria, dentro do Egito. E que essa cidade de Alexandria, no Egito, se destacou das demais e se tornou um dos maiores centros de cultura do mundo antigo. Sabe o que eu vejo isso? Alexandre o Grande não se conformava com bom, com ótimo. Ele queria excelência. Ele não se conformava em receber um regular, ele queria o excelente. Eu não sei porque vocês estão rindo. Ah, mas está bom, prepa. Bom, não está bom. Tem que se alcançar a excelência. Não é assim que eu falo no residencial? E é essa a diferença de Alexandre o Grande para os outros que vieram antes dele. Ele não queria o bom, ele queria o excelente. Ele não queria só que aquela conquista ali fosse só um passageiro, ele queria que ali se tornasse algo grandioso. Ele não tinha um pensamento medíocre de conquista. Ele queria que tudo evoluísse a passos largos e se desenvolvesse. E esses eram os objetivos dele: conquistar e tornar melhor. Conquistar e tornar melhor. Outra questão é a campanha da Índia. Essa campanha da Índia, para mim, assim, o Alexandre nessa ele se superou. Porque o que acontece nessa campanha? Na campanha, durante o combate, ao se deparar com o orgulho do exército indiano, que são os 200 elefantes de guerra, ele me solta essa frase aqui: finalmente encontrei um perigo à altura de minha grandeza. Veja que ele fala assim, finalmente. Finalmente. Quer dizer que antes disso, ele não tinha encontrado um perigo real para ele. Ele enfrentou 200 elefantes de guerra. É a mesma coisa que você subir numa bis e ir de frente com um tanque de guerra. É a mesma coisa. E o que me impressiona é que Alexandre o Grande venceu essa batalha.
apesar de 200 elefantes. E sabe o que é mais interessante ainda? Ele diz que ficou deslumbrado com os elefantes. Falou assim, nossa, que animal é esse? É incrível como vocês usam esse animal. E ele conquistou a Índia. Alexandre o Grande nunca perdeu. Vocês entendem o que é isso? Entendem que esse homem é um homem a ser admirado pelos seus feitos, apesar de todos os erros e pecados que ele cometia? Ele é um homem a ser admirado. Você quer ser um Alexandre o Grande? Quem que não quer ser um Alexandre o Grande? Conquistar, ter tudo o que o mundo pode me oferecer. Mas nem tudo são flores, né? Essa é uma frase derradeira aí, e a qual agora vamos ter um minutinho de tristeza na vida de Alexandre. Alexandre contemplava seu império ao final de grande campanha, olhando para o Oriente, chorou, porque não havia mais nada a ser conquistado. Alexandre o Grande conquistou o mundo inteiro conhecido em sua época. Você não acha isso interessante? Ele conquistou o mundo todo era dele. Aos seus pés estavam as cidades de Alexandria, soldados, povos que se haviam entregado à cultura dele e à sua filosofia, e ele chorou. Sabe por que ele chorou? Porque ele chegou ao fim do objetivo dele. Tenho o mundo aos meus pés. O que eu farei agora? O que eu vou fazer agora? O mundo todo está aos meus pés. E o que eu faço agora? Já vou voltar para Alexandre. Quero falar sobre essa taça aí. Taça bonita, né? Eu conheço um rei que, para ele, a prata, tem uma mistura de ouro e prata aí, né? A prata para ele era supérflua. Aquele prata, o que é isso, prata? Para quem não sabe, na história, os professores, alguma de história, outros podem até me ajudar. Antigamente você trocava assim, tinha ouro, prata e bronze, né? E ali valia um saco de, sei lá, de soja, outra coisa, de um grão, custava tantas moedas de prata. Um presente lá para a esposa na época custava uma moeda de ouro. Então o ouro sempre estava acima da prata. E esse rei, para ele a prata era supérflua. E eu vou tentar comparar esse rei com Alexandre o Grande. Só que a diferença que entre Alexandre o Grande e esse rei é que ele teve uma visão a qual Alexandre o Grande não teve. E eu já vou voltar para o Alexandre o Grande, tá, gente? Na conclusão ali, o pensamento do Alexandre o Grande. E já revelo aqui. Todas as taças que se servia o rei Salomão eram de ouro. Não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava a ela estima nenhuma. Ou seja, a riqueza em ouro do rei era tamanha que não precisava demonstrar sua riqueza em prata. Esse é Salomão. Naquela época não existia a revista Forbes, né, para a gente saber quem que foi mais rico, né? Mas eu acredito que Salomão foi mais rico do que até mesmo Alexandre, que tudo era de ouro no reino de Salomão. Mas Salomão foi mais rico, muito mais rico, porque ele teve uma revelação que Alexandre o Grande não teve. E essa é a tristeza de Alexandre. E esse é o problema de Alexandre. Salomão, o rei que viu a verdade. Em Eclesiastes 2:11, quem tiver sua Bíblia pode acompanhar pela Bíblia, ou qualquer coisa pode estar acompanhando ali na leitura. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade. Opa, só quero que vocês parem aí, pense um pouquinho. Tudo era
era vaidade. Qual que foi o erro do Alexandre o Grande? Tudo que ele fez foi por... Gente, tudo que ele fez foi por vaidade. Já aí Salomão já teve a luz, a qual Alexandre não teve. Continuando o texto diz assim: correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vejam, Alexandre o Grande teve o mundo aos seus pés, mas aquilo que é feito por vaidade é correr atrás do vento. Estão entendendo porque esse homem, ao ter o mundo inteiro aos seus pés, não viu alegria? O problema de Alexandre é que ele corria atrás do vento, conquista, 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 e estava vazio. Ele tentava preencher um vazio dentro dele, ao qual ele não conseguiu preencher nem conquistando o mundo todo. Vaidade. Mais uma revelação do nosso querido Salomão, que diz o seguinte, Eclesiastes, capítulo 1, versículo 16 a 18. Quem puder acompanhar em sua Bíblia, porque tem várias linguagens, né? Várias formas, mas eu gostaria que vocês acompanhassem. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e ao saber que é loucura e o que é astutícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na minha sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Mas prepa, o que você está querendo dizer com isso? Quer dizer que a gente não tem que estudar? Quer dizer que a gente não tem que correr a trabalhar? Quer dizer que a gente... Sim, você tem que trabalhar. Sim, você tem que estudar. Sim, você tem que fazer da sua vida, ter objetivos. Você tem que ter muitos objetivos. Mas a minha pergunta principal é: seus objetivos estão no plano de Deus? Porque assim, quando Alexandre o Grande corria atrás da ciência, corria atrás de conquistas, e corria atrás de todos esses fatos, essas coisas do mundo, ele não conseguiu completar seu coração. Ele não conseguiu preenchê-lo. Ele se sentia vazio. Se você procura só a ciência, só as coisas desse mundo, eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo, minha amiga, você está procurando simplesmente o vazio. Porque a verdadeira sabedoria está na palavra de Deus. O verdadeiro amor está na palavra de Deus. As verdadeiras conquistas estão na palavra de Deus. Elas não estão em outro lugar. Elas não se encontram em outro lugar. Porque todas essas pessoas, Alexandre o Grande e até mesmo Salomão, que por um tempo se desviou da palavra de Deus, quando eles foram procurar as ciências do mundo, os prazeres do mundo, eles só encontraram vazio. E a partir do momento que você procura esse vazio, as coisas só vão piorar para você. A morte de Alexandre, muitos dizem que quando ele morreu aos 32 anos, e eu acho isso muito, muito jovem, aos 32 anos, se veja que ele foi general aos 16, rei aos 20, e conquistou o mundo inteiro aos 32, e morreu aos 32, jovem. Muitos atribuem a doença, doenças infecciosas, muitos atribuem a bebedeira, e alguns atribuem a depressão. Porque quando ele concluiu o objetivo dele, não tinha mais nada o que fazer, e ele continuou vazio. Qual é o seu objetivo?
Qual é o seu objetivo? Quais são os seus objetivos? Gostaria que vocês acompanhassem 1 Coríntios 9, 24 a 27, que diz assim. Todo mundo já abre a Bíblia? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Nós, porém, temos que correr para conseguir a incorruptível. E o que é incorruptível nesse mundo? Só Deus é incorruptível. Só o amor de Deus é incorruptível. E continuando diz assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo, e eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu tenho que ser um escravo das vontades de Deus. E muitos falam assim, nossa, que exagero, Prepa. Mas é verdade. As vontades de Deus têm que ser tudo na minha vida. Você tem seus objetivos? Coloque aos pés de Deus. Prepa, meu objetivo é ser médico. Que Deus te abençoe. Colocou aos pés de Deus. Prepa, meu objetivo é ser engenheiro civil. Deus abençoe. Colocou aos pés de Deus. Por quê? Porque a obra, porque o serviço precisa de você. E seus objetivos só preencherão o seu coração se você tiver tudo entregue aos pés do Senhor. O que podemos aprender com a vida de Alexandre o Grande e com Salomão é que aquele que não entrega a sua vida a Deus corre atrás do vento. Vive uma vida com objetivos ínfimos desta terra, que não vão realmente preencher o seu coração. Por que eu estou pegando firme nessa questão? Por quê? Porque eu já vi pessoas com casas enormes, já vi, e sou testemunha disso. Vejo pessoas com casas enormes, com carros, os melhores que tem, a melhor tecnologia dentro de sua casa, a melhor TV, tudo, e entram em depressão. Claro que são vários fatores, mas sem Cristo, você é vazio. Sem amor, você é vazio. Você pode conquistar o mundo, mas terá o coração vazio. Continuando aqui. A conclusão de Salomão é a seguinte: a pobreza do coração rico é marcada por uma visão absoluta de si mesmo, onde descarta seu semelhante e ignora-se a Deus. Vejam, vou repetir, o coração rico é marcado por uma visão absoluta de si mesmo, onde descarta seu semelhante e ignora-se a Deus. Como você vai ignorar a Deus? Como você vai ignorar o verdadeiro amor? Onde a expressão serviço deixa de existir, a não ser se for para ostentar de alguma forma o seu próprio nome. Eu vejo tantas pessoas conhecidas no mundo, tantas pessoas famosas que vivem na procura de se sustentar com as coisas deste mundo,
e que não conseguem ser felizes. De verdade. Porque ter tudo não vai dizer que você é feliz. Porque Alexandre teve tudo e não foi feliz. Todo o ouro dessa terra, todos os objetivos, não são nada comparados aos planos de Deus. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Qual é o plano de Deus? Gente, qual é o plano de Deus na sua vida? É a salvar? Salvar? É a salvação. Mas para isso, os seus objetivos devem estar linkados com a vontade, o desejo e o plano dele. E só dele. Não seja Alexandre o Grande. Não seja. Porque, infelizmente, ele morreu jovem e de coração vazio. Os planos de Deus são para te salvar. Os planos de Deus são para isso. O que realmente importa é o retorno de Cristo. E que nós possamos estar todos de pé nesse dia para ver o céu se abrir e vermos a Cristo. Não sejam Alexandre Grande. Eu quero um dia encontrar todos vocês jovens, meninos e meninas, com um objetivo muito maior que o dele. E um dia quero dar risada com vocês no céu. Amém? Agradeço a todos pela atenção de vocês e àqueles que nos assistiram. Que Deus os abençoe. Vou fazer uma oração agora para encerrarmos. Pode ser de pé mesmo? Vamos fazer de pé. Deus merece toda a nossa reverência, nosso amor. Aqueles que puderem, é claro. Oremos. Grandioso e maravilhoso Deus, que todos que estão presentes, todos que estão nos acompanhando agora, não queiram ser como Alexandre Grande. Que essas pessoas que estão aqui sejam pessoas que estejam colocando em seus pés todos os seus planos, todos os seus objetivos, para que sirvam a Ti. Que sejamos realmente escravos dos Teus planos, que sejamos escravos da Tua vontade, porque sabemos que Tu é o verdadeiro amor, Tu somente a salvação, e Tu é a luz do mundo. Querido Jesus, Te peço que fique conosco nesse dia de sábado e que muitas bênçãos recaiam sobre todos nós. Amém.